Tudo bom, pessoal? Hoje eu resolvi contar para vocês uma história de uma pessoa que mandou para mim aqui. E eu achei bacana essa história dele e eu vou contar aqui para vocês. Eu vou ler, o texto dele é um pouco mais longo, mas eu acho que dá pra gente ler aqui em 5, 8 minutos. Eu acho que a gente consegue ler o texto inteiro. Vamos lá, eu vou ler exatamente o que ele escreveu. Ele mandou uma mensagem para mim no meu Instagram. Eu pedi para ele contar a história mais detalhada para mim. No meu e-mail ele mandou, então eu vou ler aqui para vocês do jeitinho que ele mandou. Eu acho que serve como aprendizado para muitas pessoas, eu acho que pode ser interessante para todo mundo. Vamos lá então. Ele começa assim: Daniel, meu nome é Edson e eu resolvi lhe contar essa história porque acompanho seus vídeos e vejo muitas coisas que você fala que se refletem com a verdade do meu dia a dia e das pessoas normais também aqui nos Estados Unidos. Aqueles que chegam como imigrantes, aqueles que chegam nos Estados Unidos com a ilusão e acabam se deparando com uma realidade que é bem diferente. Em 2009, o Brasil começava a sentir alguns reflexos da crise internacional. Eu tinha uma loja em Piracicaba e outra em Limeira, no interior de São Paulo. Para quem não conhece, ali, perto de Campinas. Tá? Eu trabalhava com materiais para construção civil e tudo ia muito bem. Em 2012 para 2013, sentimos uma queda nas vendas em razão da economia local. E eu recebi, na mesma época, 5 processos trabalhistas que quase quebraram a minha empresa. Sim, é difícil acreditar que duas empresas com mais de 10 anos cada uma e 65 empregados possa quebrar do dia para a noite com apenas 5 processos trabalhistas. Mas isto é o Brasil. Infelizmente, as coisas funcionam assim. É um protecionismo desproporcional e que realmente quebra o empresário brasileiro. Eu desanimei, vendi tudo, paguei estes processos inteiros e decidimos que o Brasil não era nosso lugar. As empresas, o estoque, os equipamentos foram vendidos por quase 2 milhões de reais na época. Tudo estava quitado em nosso nome, mas tivemos que pagar os processos, os empregados, as rescisões, alguns fornecedores que tinham boletos de produtos que foram entregues e ainda estavam por vencer. E sobrou para nós o equivalente a 150 mil dólares na época. Ou seja, 2 milhões de reais de patrimônio, pagando tudo, sobrou 150 mil dólares no bolso para eles. Eu não lembro quanto que o dólar estava naquela época. Se alguém tivesse informação puder colocar aqui, por favor. Inacreditável como no Brasil somos empresários e somos taxados de ricos e exploradores de injustiçados. Eu estava muito cansado de tudo isso. Estava decepcionado, desgostoso e aquilo tudo me dava um grande nojo. Eu estava entrando em depressão, fazia terapia e tomava remédios. Em 2014, eu cheguei em casa no final da tarde e no meu portão fui abordado por 3 ladrões que entraram na minha casa, bateram em mim, bateram na minha esposa e levaram tudo o que tínhamos de valor, inclusive os 2 carros. Claro, a polícia nunca encontrou os bandidos e muito menos os nossos pertences. Isso foi a gota d'água para mudarmos para os Estados Unidos. Não queríamos ficar mais um único dia no Brasil. Chegamos em dezembro de 2014 com as nossas economias, meu passaporte italiano e a esperança de uma vida em paz. Sim, tudo o que queríamos naquele momento era a paz, a segurança de dormirmos sem termos que nos preocupar com a noite. Não conhecíamos ninguém e a necessidade de comunicação nos fez procurar brasileiros. Fomos para Orlando. Todo mundo sabe de tudo por ali. E ele colocou entre aspas: todo mundo sabe de tudo por ali, fecha aspas. Todo mundo tem o melhor advogado, o melhor contador, o melhor esquema para resolver os seus problemas definitivamente. Eu tinha esposa e um filho de 9 anos. Uma série de medos, inseguranças e incertezas. Mas eu não podia deixar que eles percebessem isso. Conheci então Paulo na igreja e logo ele se tornou o frequentador da minha casa. Ele era casado e tinha 2 filhas pequenas. A amizade evoluiu e meses depois ele me pressionava dizendo que eu precisava me regularizar. Me apresentou o advogado dele, que segundo ele era o melhor do mundo, que fez o meu visto para fazer meu processo de E2.
Ali eu sentia a primeira brisa de alívio na minha vida. O processo caminhava, tudo ia conforme eu esperava. Paulo me apresentou então Andrei, que era um business broker, e me ofereceu uma loja que poderia ser a base do meu processo de E2. Comprei o negócio por $165 mil e meu E2 foi aprovado em junho de 2015. Em 6 meses percebi que a loja não era tudo aquilo que tinham me vendido, que os números não eram reais e que a cada mês que passava eu tinha que aportar mais 10 mil, eu não sei se é reais ou dólares que ele não escreveu, mais 10 mil para fechar o caixa, imagino que sejam dólares. Conversei com os vizinhos e todos ali falavam que eu era o terceiro proprietário daquela loja em menos de 2 anos de existência. Ou seja, ali era um ponto nicado, não sei o que é isso, onde um trouxa vendia para outro trouxa e se livrava do problema. Falei com um broker que queria sair dali e pedi ajuda dele. Ele simplesmente disse que não tinha nada a ver com isso, que eu tinha comprado o negócio. O negócio era meu, a escolha foi minha, então o problema era meu. Mais 6 meses se passaram e em 2016 todas as minhas reservas já tinham escorrido pelo ralo. Vendi o ponto para uma pessoa que queria montar uma loja de carros cujo ramo era totalmente diferente do meu e ali poderia dar certo. Entreguei por $60 mil. Sim, Daniel, eu comprei algo por 160 e vendi por 60 mil. Neste tempo, eu já tinha perdido mais de $250 mil entre a compra do negócio, os aportes que eu tinha feito, pagamentos e tudo mais. Minha mulher então foi limpar a casa e eu fazia Uber. Isto nos fez estancar a saída de dinheiro e pudemos guardar dinheiro para montar um quiosque que hoje nos sustenta. Aprendi também que aqui a comunidade brasileira é formada por 95% de pessoas espertas e apenas 5% de pessoas corretas. Aprendi que este negócio de indicação, entre aspas, é sempre baseado em algum ganho de comissão. Alguém sempre vai levar vantagem e esse alguém nunca é você. E não estão nem aí para o que você vai sentir, perder ou aprender. Aprendi aquilo que você sempre fala, que o mais sagrado está debaixo do teto onde você mora e o resto não importa. Sim, é verdade. E aprendi isso a duras penas. Aprendi a viver a minha vida de forma mais reservada, sem contar para ninguém meus erros e acertos. E este é o meu conselho para todos que querem vir um dia para os Estados Unidos. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, tentei ler o mais rápido possível aqui. O que a gente vê com isso daqui, né? Eu vi ao longo de 20 anos, 20 e tantos anos aí, eu já vi muitas histórias. Eu já vi muitas pessoas indicando brokers, negócios mirabolantes. Eu tenho uma coisa aqui que é fantástica, você vai ficar bilionário se você comprar isso aqui. Eu tenho alguns negócios. Eu conto alguns desses negócios, mas eu não falo para as pessoas como eu fiz, ou como vai ser, ou como será. Eu sempre dou a ideia, porque eu acho legal você dar ideia. E eu acho legal as pessoas tentarem fazer aquilo para elas, mas baseados no aprendizado delas, no caixa delas, no know-how delas, e se elas quiserem. Eu não me envolvo com aquilo, eu não indico nada, eu não vendo nada, eu não faço isso. Porque eu acho que isso traz para você uma responsabilidade muito grande. E quando você traz responsabilidade, muitas vezes você traz também aí a expectativa dessas pessoas em cima dessa sua responsabilidade. Eu vejo muitas vezes as pessoas indicando coisas, né? O que funcionou para um pode não funcionar para o outro. E óbvio que você deve ouvir a questão das indicações para entender a experiência pessoal da pessoa, mas não quer dizer que você deve sair correndo ali e colocar todas essas suas fichas dentro daquela ideia mirabolante que a pessoa teve que vai te deixar milionário. A gente já viu muitos casos aqui que às vezes não dão certo.
né? A economia dos Estados Unidos é diferente, o mercado é diferente, as pessoas são diferentes, eles compram de forma diferente, eles investem de forma diferente, eles pensam de forma diferente. Então, não adianta você querer chegar nos Estados Unidos ou em qualquer outro país imaginando que a própria economia, o próprio mercado vai reagir da mesma forma que você está acostumado no Brasil. Não é assim, tá? Então, tenta buscar, a minha sugestão agora para vocês aqui, com o aprendizado dele, tentem buscar aquilo que faz mais sentido para a sua inteligência. Não que faça mais sentido para o seu ouvido, porque às vezes o bom vendedor, né, um amigo meu que era delegado, que é delegado, inclusive, ele sempre falava, né, todo estelionato tem sempre um esperto e um que se acha esperto, né? Então é muito fácil você falar, vou ganhar muita vantagem nisso. Não use o ouvido, não queira ouvir o que você quer, queira ouvir o que você precisa escutar. E às vezes você tomar um tapa na orelha é melhor do que você tomar um afago na cabeça, porque muitas vezes o tapa na orelha vai mudar a sua direção e vai fazer você enxergar coisas que talvez você não estava enxergando antes. E esse pode ser a direção que você precisa no seu caminho, tá bom? Fiquem com Deus, obrigado. Deixem aqui o que vocês acham desse tipo de vídeo para eu trazer aqui mais histórias. Eu recebo diversas pessoas pedindo para eu contar e eu gosto de trazer aqui. Óbvio que quando eles mencionam o nome de uma determinada pessoa que eu talvez conheça ou de um escritório, de qualquer coisa, eu não vou falar, tá? Mesmo que a pessoa escreva, eu não vou falar porque minha intenção não é polemizar nada e nem dizer nada de ninguém. Eu acho que cada um sabe o que faz a sua vida e o problema é dele, mas às vezes as histórias podem trazer pra gente um aprendizado que pode ser legal, tá? Então deixem aqui o que vocês acham disso. Grande abraço, fiquem com Deus, boa semana.